Terceira parte de Retas Brasil, Rabino Shmuel, Tânia, dia 6 de Reshvan, no meio do capítulo 26 da Epístola Sagrada do Rebbe. Numa longa narrativa, nos últimos 2 dias, apresentamos a pergunta. O Zohar diz em algum lugar que quando o Mashiach chegar, irá vigorar o poder da árvore da vida. E não haverá mais o poder da árvore da sabedoria do bom e do mal, aquela árvore com a qual Adão e Eva pecaram, representado pelas coisas que são dúbias. Um lado é permitido, um lado é proibido. E a princípio ele deixa entender ali, superficialmente se entende, que as leis que se estuda sobre coisas proibidas pertencem à árvore da sabedoria, que é menos qualificada que a árvore da vida eterna. Pergunta o Rebbe, como assim toda a Torá é Torá viva, e suas leis são eternas e não vão se mudar, e para toda a eternidade devemos cumprir essas leis e estudar elas? Então, como assim se diz que as leis que se estuda hoje são leis de baixo escalão, de árvore mista, de bom e mal, e não de árvore de vida? Toda a Torá é toda viva e totalmente benigna e eterna, nada nela é mal. E o Zohar deixa entender, para quem não percebe, aparenta ser um desprezo para a Torá, que tem leis permitido e proibido, impuro e puro. Agora o Rebbe começa a responder. Se formos analisar bem a linguagem do Zohar, a dúvida irá esvair, irá sumir. Ele não falou que as leis são da árvore do bom e do mal, e sim os objetos. Quer dizer, as leis são a árvore da vida. Elas discorrem, falam sobre objetos e criaturas, que essas criaturas são dúbias, podem ser bem aproveitadas ou mal aproveitadas. Elas podem ser usadas para servir a Deus ou para transgredir a vontade de Deus. Então, a Torá é toda viva, toda ela. E as leis de coisas permitidas e proibidas, puras e impuras, são árvores de vida e são eternas e são boas. Estudar a Torá sempre é bom. E não importa o assunto, mesmo quando estuda sobre coisas proibidas. O objeto sobre o qual você está discorrendo no estudo, aquele objeto, a energia dele, quando for mal utilizado, será energia negativa. E a energia negativa em potencial é chamada Klipat Noga. Quer dizer, energia dúbia pode ser bem usada ou mal usada. Quando tem maior potencial e bom potencial, chamado árvore da sabedoria do bem e do mal. Quer dizer, ela tem energia, a origem da energia de uma criatura que pode ser bom ou mal usada, a origem dela é de um grau espiritual denominado árvore, né? Da onde deriva 2 caminhos, né? Multiuso. Árvore, quer dizer, o tronco, a origem vital das criaturas que são multiuso, podem ser usadas para se purificar ou para se impurificar, para fazer um mandamento ou uma transgressão. Então a criatura é da árvore da sabedoria, mas o estudo sobre ela é a árvore da vida. Isso é quando falamos a linguagem assur, proibido, é a mesma palavra que preso. Proibido e preso é a mesma coisa. Prisão é beta assurim, é a casa dos presos ou dos proibidos. São aquelas criaturas que são proibidas de utilizar, de alguma maneira, que estão presas na regra, que descreve eles como proibidos. Descreve eles como incapazes de ser utilizados no serviço a Deus. Então a energia deles está bloqueada de se tornar algo que serve a Deus, algo que apresenta honra a Deus, que apresenta valorização à presença divina. Também tem criatura, você pode usar um animal não kasher para fazer o teu calçado ou o teu cinto com ele, você não pode consumir. Então o bloqueio é aquela regra que, se por alimentação, aquilo não tem elevação.
mas pode fazer um calçado que vai te ajudar a servir a Deus de outra maneira. E mesmo uma pessoa que consome coisas permitidas, a pessoa em si também é dúbia, o objeto, o corpo da pessoa. Se ele utilizar a força da alimentação para servir a Deus, então o alimento que lhe deu força, todos os movimentos que lhe deram força para servir a Deus, se tornam parte da santidade, se tornam algo favorável a Deus, bem-quisto, algo que tem razão de existir. Deus fez aquilo existir para servir para Ele. Se a pessoa não serviu a Deus com os movimentos que Ele usou, se alimentou e não serviu a Deus com aquele alimento, com a energia do alimento, então aquele alimento ele existe de favor, ele existe de forma secundária, ele não tem razão verdadeira de existir, porque não está cumprindo sua missão. Porque o alimento não tem escolha. O homem fez com que digamos, aquela carne, aquele trigo, não alcancem a verdadeira razão de sua existência. E não se torne algo parte do sagrado. Então, quando a gente reza e estuda Torá, a energia que nos deu vida naquele dia, toda ela se torna uma oferenda para Deus. A pessoa é uma oferenda, a partir dos seus atos. E tudo que ele consumiu se torna oferenda junto com ele e é elevado. Então, significa algo sagrado, um servo de Deus. É uma criatura que se entrega de volta para o seu Criador. Em Shabat, existem caminhos mais brandos para se aproximar a Deus. Por isso tem mandamento de se deleitar com qualquer prazer e aumentar a dose de consumo de carne e vinho kasher, que durante a semana a pessoa comendo muito carne e vinho e tendo prazeres desnecessários é considerado materialista, é considerado que está preocupado em se afastar de Deus e focar no lado animalesco da criatura que ele é. Em Shabat, Deus mandou termos prazer e aumentar a dose de carne e vinho kasher. Então é louvável quem come bastante em Shabat, diferente da semana, só porque Deus mandou. Então tudo que você faz ali para cumprir a ordem, como mudou a ordem, então mudou a conduta e mudou grandemente a possibilidade de elevar coisas para Deus. A partir do momento que Deus falou, utilize a maioria que se pode, utilize quanto mais insumos nesse dia. Deus ordenou utilizar. Tudo se torna serviço a Ele. Porém, o alimento que não é kasher e não é permitido para consumir, então Deus proibiu, jamais consuma tal alimento, nem em Shabat, nem em dia de semana. É proibido de consumir e a energia daquilo representa uma negação da fé, uma profanação da santidade de Deus, uma profanação de nossa missão como criaturas, servindo ao Criador. E aquela energia, ela está aqui para nos testar, digamos assim. Deus proibiu de utilizar ela. Se a pessoa utilizar, não só que aquela criatura não se elevou, não tem como elevar ela a partir da alimentação, só através de um calçado, digamos assim, de outras formas, remédios para salvar uma vida, que aí é permitido. Tem caminhos que é permitido, mas se for utilizado no caminho proibido, a criatura não vai se elevar, não vai se justificar a existência dela, não vai ser algo sagrado, oferenda para Deus, e a pessoa também vai decair junto com ela. Mesmo que ele rezar e estudar com aquela energia, a reza e o estudo continua sendo uma mitzvah, mas a energia que faz ele viver e ter força naquele dia, não se eleva junto com a mitzvah que ele faz. Ele se torna um ser misto. Tem nele um pecado junto com o mandamento. E todos os pecados do judeu ficam pendentes até ele fazer tshuva e se corrigir. Que aí realmente ele consegue resgatar a sua energia infectada com a impureza do pecado.
Então, os objetos são derivados da árvore da sabedoria do bom e do mal. Na verdade, é a árvore do ser bom ou do ser mal. Então, a criatura pode ser boa ou ser maligna, porque ela está condicionada da mesma maneira que estava condicionada a árvore. Pode tocar nela, pode olhar ela, não pode comer ela. Pode subir nela, pode usar sua sombra, comer as frutas, não. Porém, o estudo de Torá, ler as profecias, ler as ordens divinas, mesmo quando são ordens que proíbem coisas, que nem temos na Torá oral, Mishnah, Gemara, e legisladores, que esclarecem exatamente todos os pormenores de detalhes, o que Deus permite, o que Ele exige, o que Ele proíbe. Tudo isso é um estudo sagrado, todo ele é um serviço a Deus. Todo ele deriva do grau espiritual denominado realeza da emanação, Malchut de Atzilut, como diz nos ordens em diversos lugares. E esse estudo representa a vontade de Deus. E Deus e seus poderes, inclusive o poder de querer coisas, de escolher coisas, são interligados, são uma coisa só. Deus é indivisível. Não tem nele componentes como nós criaturas. Em outro momento discutimos isso longamente. Como Deus e seus poderes são uma coisa só. E que para nós criaturas é impossível de entender, porque nós somos completamente compostos de componentes separados. E Deus, que existe sozinho e não depende de nada para existir, não é composto, pois não é moderado por um compositor. E sim, nele tudo é uma coisa só. E nós, criaturas, observamos uma faceta por vez. E exige profundas meditações para compreender um pouco que uma criatura pode entender disso. Mas de qualquer maneira, a Torá é um poder de Deus, o poder de Deus de querer o serviço de seus discípulos, de seus criados, de seus filhos, seja como for o nome da criatura. E a luz infinita de Deus se une com o seu poder, que escolhe e que cria e que deseja o serviço da criatura. Tudo é uma coisa só. E essa coisa só, coisa una só, é a chamada vida eterna, a árvore da vida. Então acaba sendo que a criatura, sobre a qual, quer dizer, na verdade a criatura é a experiência dela, a criatura seria a consciência dos terrestres. Então, a criatura, como é compreendida pelos terrestres, é algo que deriva da árvore da sabedoria do bom e do mal. Como eu disse antes, a árvore que permite que exista bom e exista mal. A árvore do ser bom e do ser mal. Mas ler o que Deus planejou para esse mundo, o plano divino é todo bom. É todo ele árvore de vida. E mesmo as coisas que experimentamos como possivelmente malignas, se Deus as colocou, no fim das contas, Ele tem uma boa utilidade para elas. Acaba sendo que na visão de Deus, que é todo poderoso, onisciente, e sabe o que acontecerá no fim dos tempos, então Ele prevê como a existência de cada componente, no fim das contas, é totalmente benigna. E estudar a vontade de Deus, qualquer parte, é ligada com Deus, que vê como tudo é bom, e muito bom. Acaba sendo que experimentar a experiência terrestre é experimentar a experiência derivada da árvore da sabedoria do bom e do mal. Experimentar a experiência celestial, que é o que acontece quando a gente estuda uma Torá, que significa experimentar o que o nosso Criador quer de nós. Isso está ligado com a árvore da vida eterna. As coisas são eternas, inabaláveis e totalmente justificadas. Da visão divina, tudo tem motivo de existir, mesmo as tentações. Então basta nos ligar a Ele e começar a enquadrar as coisas como necessárias e benignas. E só a ligação com Deus ao obedecer às suas leis.
Cada coisa tem seu momento. Então, a utilização de algumas coisas não pode ser de tal maneira ou em tal momento. Tem que ser do jeito condicional ao permitido. Até aqui o time do dia 6 de Reshvan.